Boa noite, Felipe Conceição, Lucas da Rádio 5 Estrelas e também do YouTube oficial do Cruzeiro. Felipe, eu gostaria que você comentasse para mim como é que você viu esse 0-0, né, diante da Tombense, depois dessa parada do futebol, no qual você teve mais tempo para treinar, né, juntar esse grupo, e também comentasse para mim em relação a finalizações, né? O Cruzeiro não está conseguindo, né, finalizar com êxito, vamos assim dizer, não está conseguindo realmente fazer os gols. Hoje o Cruzeiro conseguiu criar algumas jogadas, né, no primeiro tempo principalmente, mas as jogadas são criadas e o Cruzeiro não consegue fazer os gols. Eu queria que você comentasse isso pra gente. Boa noite. A análise do jogo, houve uma evolução, né, depois desse primeiro período, primeira fase aí de vários jogos em um mês. E depois desse período de treinamento, após esse período de treinamento, a gente retorna. E eu gostei na questão da evolução da equipe, questão das movimentações ofensivas, a gente voltou a movimentar bem, a criar chances de um lado, de outro, por dentro, enfim. A questão defensiva também nós conseguimos ser uma equipe agressiva, né? Até o momento que tivemos igualdade no campo, nós mantivemos uma postura muito agressiva. E dentro do processo que a gente acredita, me deixa satisfeito e a gente não pode perder esse caminho. Quando você consegue fazer 65 minutos do nível que a gente fez, a tendência, se a gente não sair do caminho e continuar trabalhando forte, é que na próxima partida seja em mais tempo essa performance e a gente consiga daqui a pouco, que é isso que a gente deseja nessa segunda fase de preparação, sustentar durante os 90 minutos o ritmo que foi no primeiro tempo e no início do segundo tempo, onde a gente criou várias chances, controlou bem a partida e houve, claro, um desgaste depois natural pelo ritmo que nós implementamos e até pelo volume. Isso faz parte do processo, mas a gente voltou a ter uma boa atuação no meu ponto de vista. Adroaldo Leal, Rádio 98 FM. Felipe Conceição, sexta rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro com muitas dificuldades, teve aí essa paralisação, né, a famosa semana cheia. Durante as entrevistas coletivas da semana, os jogadores elogiaram muitos trabalhos, falaram de crescimento de produtividade, que o Cruzeiro, né, todo mundo ficou numa expectativa muito grande que o Cruzeiro apresentaria algo de melhor em relação às últimas rodadas, o que a gente mais uma vez não viu. E aí, na sua opinião, quando que o Cruzeiro vai conseguir apresentar um futebol melhor? O problema do Cruzeiro que é psicológico, é técnico, é físico? O que está acontecendo com o time do Cruzeiro? Não, eu discordo que não houve evolução. Se pegar o jogo do América, principalmente o primeiro tempo, e hoje o nosso jogo foi muito melhor. Um controle maior do jogo, um controle maior da partida, uma agressividade maior, voltamos a recuperar a bola no campo do adversário e várias, comandamos o adversário, jogamos o adversário para trás. E com o passar do tempo houve um desgaste, infelizmente a nossa bola não entrou, e isso vai entrar, essa ansiedade também nossa de que as coisas aconteçam de um dia para o outro também gera esses erros, né, no último terço, isso faz parte, mas nós vamos com naturalidade conseguindo ajustar isso e tenho certeza que quando a bola começar a entrar, vai sair esse peso dos atletas também e a gente vai conseguir produzir em números, né, em gols, o que a gente está produzindo em relação ao jogo. O controle do jogo hoje foi muito grande, e mesmo com um a menos, nós tivemos várias chances de matar a partida. Mostrou uma equipe que, apesar de um a menos, a gente buscou a vitória o tempo todo, entrou na área do adversário, enfim. Teve vários lances ali no final da partida que a gente podia até ter ganho o jogo com um a menos. Arthur Moraes, Rádio Super. Felipe, o drama continua e só não foi pior hoje graças à defesa do Fábio no pênalti para o Tombense. Por tudo que foi treinado nos últimos dias, te surpreendeu essa fraca atuação do Cruzeiro? Não surpreendeu porque eu achei positiva a atuação do Cruzeiro, foi melhor contra o América, melhor que outras partidas que nós fizemos nessa primeira fase de preparação. É lógico que temos margem de crescimento, vamos crescer, entramos numa fase agora onde a gente já tem um conhecimento maior do elenco e é apenas ajuste. A equipe tende agora a ganhar um conjunto maior pela repetição da escalação, né?
volto a repetir, apenas alguns ajustes a gente vai fazer, que é normal, às vezes por lesão, às vezes por performance, mas não todas as mudanças que eu fiz nesse primeiro momento. Então, para a volta dessa segunda fase, fazer um bom jogo como nós fizemos e ter essa sequência, né, de uma equipe, uma base de equipe, com certeza a tendência nossa é crescer, basta não sair do caminho, manter essa atitude agressiva, esse comportamento que os atletas tiveram, nós marcamos forte, nós controlamos o jogo, nos impomos diante do adversário. Infelizmente não saímos com a vitória hoje, mas a gente está no caminho certo, vai fazer os ajustes que precisa, mas essa segunda fase com certeza vai ser mais consistente e os resultados virão. Felipe, boa noite. Adilson Martins, Rádio Ita de Itapecerica. Minha pergunta para você é o seguinte: muitos erros infantis dos jogadores do Cruzeiro, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. Gostaria de saber se esses erros é a instabilidade emocional da equipe que não consegue render um bom futebol, ou você teria uma outra classificação para esses erros? Não, é lógico que o momento gera uma ansiedade de todos, de que as coisas aconteçam de um dia para o outro. Mas se você olhar friamente o jogo, a gente conseguiu ter um controle de jogo, a gente conseguiu rodar a bola, a gente conseguiu entrar na área do adversário. Criamos situações para vencer a partida com 11 contra 11, com 10, né, com um jogador a menos também. Então demonstra evolução sim. A questão da ansiedade, lógico que gera uma angústia, né, uma precipitação em alguns momentos, principalmente de finalização, quando a gente tem a bola. Final do jogo, por exemplo, toda vez que a gente conseguiu trocar passes e entrar na defesa adversária, nós criamos chances claras de gol e em outros momentos nós arriscamos chute fora da área sem necessidade. Enfim, isso é normal, a gente não pode tirar a confiança dos atletas. Hoje eles se entregaram ao máximo, se dedicaram, sabem que fizeram hoje muita coisa que a gente treinou. As finalizações, inclusive nos treinamentos, têm saído com mais regularidade, com bom aproveitamento, e agora é a gente passar para o jogo todo esse trabalho e muitas coisas foram passadas hoje. Volto a repetir, estou satisfeito principalmente com o primeiro tempo e com boa parte do segundo e pela postura que nós tivemos quando ficamos com um a menos. O cansaço do segundo tempo é natural. No início do nosso processo, da maneira que a gente joga, pede para eles. A gente tem que seguir esse caminho para nas próximas partidas aguentar o mais tempo possível e conforme for passando o tempo nós vamos fazer 90 minutos como fizemos 65 hoje. Felipe, Samuel Venâncio da Rádio Itatiaia. Você, quando chegou, falou sobre os jogadores se adaptarem a um estilo de jogo, a uma formação, a um jeito que você gosta. Já foram 7 jogos e este começo de trabalho. Você pensa também adaptar o esquema ao estilo dos jogadores que chegaram, dos que estão no Cruzeiro, já que muitos vêm apresentando uma dificuldade de adaptação a esta sua forma, a esse seu esquema de jogar? Obrigado. Não, acho que hoje, conforme o tempo vai passando, os atletas vão se sentir cada vez mais à vontade. Hoje demonstramos isso. Vários atletas tiveram boas atuações. Você vê o Bruno crescendo, o Sobis fez uma boa partida, o Marcinho e o Barbosa, principalmente o Barbosa, foi bem, Adriano. Enfim, a gente como coletivo, a gente fez uma boa partida, os atletas estão se adaptando cada vez mais. E com o passar do tempo irão se adaptar cada vez mais, não tem dúvida isso. A gente faz ajuste de acordo com a característica dos atletas, a gente respeita, cria movimentações ou sistema defensivo de acordo com a característica dos atletas, tanto que a gente foi muito eficiente, volto a repetir, até pelo menos os 65 minutos de jogo, 70, nossa equipe foi eficiente, a gente tinha um controle total do jogo, nos faltou o gol. E isso vai acontecer com o tempo, tirar essa ansiedade que é fazer o resultado a qualquer custo. Isso prejudicou um pouco depois, no meio do segundo tempo, teve o desgaste também da partida. Enfim, mas mesmo assim, nós tivemos o Fábio lá pegando o pênalti e depois com a menos nós conseguimos jogar uma partida de igual para igual, ainda criar chances de gol e poderia até ter saído com a vitória. Então dou os parabéns aos atletas, sabemos que temos que trabalhar muito, melhorar muito, mas estamos no caminho certo, não tem dúvida. Felipe, Sulimar da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão.
O poderio ofensivo do Cruzeiro esse ano definitivamente não é dos melhores. Afinal de contas, o time marcou no Campeonato Mineiro 4 gols. Você tentou inverter o esquema de jogo com a entrada do Thiago, mas em determinados momentos a bola, quando era cruzada para ele, era muito alta ou ele não estava dentro da grande área. Está faltando entendimento dos jogadores dentro do que você pede na parte ofensiva para os atletas, ou alguma coisa diferente tem acontecido na equipe do Cruzeiro? Não, a entrada do Thiago, para mim, na minha percepção, o Sobis e outros atletas também, a gente deu uma queda ali após os 65 minutos do segundo tempo, então preferi oxigenar o nosso ataque, principalmente, né? Dar de novo a força que a gente precisava para buscar o gol, já que a gente estava controlando a partida. Só que logo depois da substituição houve a expulsão e a gente ficou com a menos, prejudicando também o trabalho do Thiago e o nosso como um todo. Mesmo assim, nós tivemos equilíbrio, né? Equilíbrio nos primeiros 5 minutos ali, um ajuste, e depois que ajustamos a gente conseguiu chegar no gol adversário, pelo menos umas 3 chances de gol claro nós tivemos, mesmo com jogador a menos. Então todos estão de parabéns nesse sentido, e lógico que a gente vai ter que trabalhar e melhorar muita coisa, mas estamos no caminho certo. Henrique Comini, Record TV. Felipe, se você pudesse pedir reforços à diretoria, quais setores seriam os mais urgentes, na sua opinião? Eu já comentei em algumas entrevistas durante esse período que a gente está analisando o mercado, sim, e os reforços virão para a Série B, né? Lógico que a gente não vai expor aqui as posições, nem o setor, a gente vai fortalecer o elenco nas posições que a gente considerar que precisa. Temos ainda 2 meses de Campeonato Mineiro, um pouco menos, para a gente fazer essa análise com racionalidade e com a margem de erro menor possível, para que a gente possa entrar na Série B de maneira forte e ganhando as partidas como deve ser. Guilherme Pio, do Portal UOL. Queria que você comentasse a respeito do processo evolutivo do Cruzeiro. Nas suas entrevistas pós-jogo, você sempre ressaltou que o Cruzeiro precisa de tempo para essa evolução, e agora, com 10 dias de treinamento, o time volta a campo e apresenta um futebol questionável. Queria que você falasse a respeito desse processo evolutivo, se anda dentro do período em que você estima como satisfatório, se a evolução do time está satisfatória aí dentro daquilo que você previa. E queria também que você falasse sobre o resultado do jogo de hoje. O 0-0 foi justo, na sua opinião? Em relação ao desempenho, satisfatório, sim, o dia de hoje. O resultado não, lógico, a gente busca a vitória e buscamos durante todo o jogo, mesmo com um jogador a menos. E vamos continuar trabalhando. Sobre o time desse processo, a gente teve um primeiro momento muito difícil, de uma adaptação muito grande em todos os sentidos, com uma sequência de jogos grande, com a pré-temporada curta. Agora nós tivemos mais um período de trabalho e entramos em outra fase de dar consistência também na escalação, na equipe que vai jogar, dar uma sustentação maior para que eles consigam construir uma conexão cada vez maior entre eles, fazendo, lógico, alguns ajustes. Mas com certeza esse processo agora, serão 8 jogos, né, em um mês, nós vamos terminar de maneira satisfatória para entrar numa reta final de Mineiro e no início de Brasileiro forte. Boa tarde, Felipe. Guilherme Macedo, setorista do Cruzeiro no GE. Globo. Falando sobre o jogo, mais uma vez o Cruzeiro tem uma atuação muito abaixo do esperado, apesar de ter conseguido algumas chances. O Felipe, goleiro do Tombense, fez algumas defesas, mas o Fábio também foi muito acionado, né? Principalmente na reta final do jogo. Você coloca algumas peças, mexe no time, mas o time segue mal, e essas peças que começam como titulares não conseguem render. Não seria o caso de pensar em um outro esquema, principalmente no meio-campo, pensando principalmente no caso aí que o Matheus Barbosa e o Marcinho, que não conseguem render nesse início, jogavam em posições diferentes e jogavam bem na Série B do ano passado? E uma outra situação que eu queria saber de você também é qual foi sua impressão sobre essa mudança na regra de técnicos, se você já teve a oportunidade de olhar mais profundamente sobre ela e o que você pensa sobre isso. Muito obrigado e um abraço. Vamos analisar com calma, né? Antes era o meio-campo que estava dando espaço e algumas situações que a gente estava dando espaço defensivamente. Hoje não demos, até pelo menos 65, 70 minutos
de jogo, o Fábio tinha participado muito pouco. Acharam alguns contra-ataques, a equipe caiu um pouco de rendimento, até pelo desgaste da intensidade que colocamos no jogo, é natural para esse início de processo, mas fizemos uma boa exibição. Se você pegar 19 finalizações e 11 chances de gol, eu discordo da sua análise que não foi uma boa partida, pelo contrário. Fizemos uma grande partida, tivemos um momento de instabilidade, onde entrou alguns contra-ataques da Tombense, mais pelo nosso desgaste físico, né, de não ter conseguido achar o gol nesses 70 minutos bem feitos. Eu acho que é aí o X do jogo. E aí, depois da expulsão, a gente ainda conseguiu criar, mesmo com a menos, criar chances claras de jogo. Eu acho que não passa por posicionamento de atleta, eles estão crescendo. O Matheus, hoje, Barbosa, fez uma grande partida, errou muito pouco, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva, trabalhou bem as triangulações com o Bruno José, com o Cáceres, enfim. Nós entramos de um lado, entramos de outro, o Marcinho hoje já foi melhor do que outras atuações. A gente está num período de crescimento, seja coletivamente, seja individual, esses atletas irão crescer, não tem dúvida, até pelo crescimento que tiveram nesse período. Enfim, é manter o trabalho, é seguir com ele, porque a gente está no caminho certo e com certeza domingo a gente sai com a vitória. Sobre as trocas, a lei, né, nova em relação aos treinadores, eu acho que o que pode ajudar muito é a conscientização de todos de que um processo a médio e longo prazo traz frutos para o clube, traz frutos para o nosso futebol. Tomara que essa lei, independente de como ela é feita, se tem brecha ou não, né, que eu li outro dia que ela tem brecha de não ser realizada de maneira que está escrita, né, pelo menos no texto principal, que é diminuir nas trocas de treinadores, mas que a gente comece a pensar em médio e longo prazo, porque é assim que os clubes ficarão mais fortes, é assim que o futebol brasileiro vai crescer, porque é assim que funciona em grande parte do mundo, onde o futebol é considerado de alto nível. A gente precisa mudar a nossa consciência como um todo, não só dentro dos clubes de futebol, mas todo mundo precisa ter uma consciência maior de processo a médio e longo prazo, porque é assim que você colhe tudo que você planta nesse início. Como a gente está no início de processo, está plantando muita coisa que só vai aparecer a médio e longo prazo. Então, que essa lei venha para que todo mundo que participa do futebol, seja torcedor, imprensa, nós que trabalhamos ali no dia a dia, tenha essa consciência de que o trabalho a médio e longo prazo é o melhor caminho para os clubes. Não que o profissional sem competência tenha que ficar o tempo todo, mas que se está construindo algo, que se dê tempo para que o clube se fortaleça, para que as equipes no Brasil se fortaleçam, e principalmente esses clubes grandes, né, que a gente está vendo clubes com várias trocas de treinadores e que não tem um rumo, não tem um caminho. A gente torce para que com essa lei, com essa sinalização, a gente possa ir aos poucos mudando essa nossa consciência.